students! Olá, alunos do 7º ano. Hoje, eu, a teacher Patrícia, e o nosso intérprete Paulo. Hi, Paulo! Hello! Vamos falar sobre o gênero textual receita. Vamos lá? Let's go! O que aprenderemos nessa aula? Gênero textual receita. Você sabia que a receita é considerada um gênero textual? Então, vamos ler e compreender uma receita em inglês. Você gosta de cozinhar? Quando você cozinha, quando você faz um bolo, uma sobremesa, você segue uma receita ou você vai pela sua memória? Como é que você faz? Você vai olhando aquele caderninho, seguindo bem certinho, ou você vai lembrando e assim você vai fazendo? E na sua casa, quem é que gosta de cozinhar? Ou quem é bom na cozinha? Receita, ou em inglês, recipe. É um gênero de texto que pode ser encontrado em livros, em revistas, em jornais e veiculados em redes sociais, em sites e em televisão. Já assistiu algum programa onde as pessoas cozinham, mostram uma receita? Hoje em dia, quando você quer procurar uma receita, você pode ir lá na internet, tem tudo certinho, como fazer, os ingredientes, ou tem os livros, né, os antigos livros de culinária e algumas revistas também. O texto de receitas, ele apresenta-se em partes. Primeira, o título, o nome da receita. Aí, então, a lista dos ingredientes com as respectivas quantidades. O modo de preparo, o que você mistura com o que, obedece uma determinada ordem e, finalmente, o desfecho, ou seja, expressa como ficará o produto final. Claro que nem sempre todo mundo consegue fazer um prato, né, seguindo as receitas. Tem que ter um pouquinho também de dom, um pouquinho de saber como fazer, certo? A estrutura linguística de uma receita, ela caracteriza-se por usar muitos substantivos, que são os ingredientes, né? Substantivo é aquela palavrinha que dá nome ao ser. O imperativo vai dar uma ordem, faça, misture, corte, cozinhe. E, no geral, termina com uma saudação informal. Então, como é que vai ficar o prato? E é conhecido como um texto instrucional, porque vai te dando instruções. Warm-up. Então, observa a imagem, aqui a gente tem um livro de receitas e dele estão então saindo vários ingredientes para a gente fazer alguma receita. Antes de iniciarmos a leitura do nosso texto, vamos relembrar alguns vocabulários necessários para uma melhor compreensão de textos relacionados ao gênero textual receita. Então, para que a gente leia a receita, a gente tem que conhecer alguns vocabulários. Vocabulários que não são da nossa prática diária, que a gente não tem o hábito de ver todos os dias. Vamos dar uma relembrada? Então, let's go! Olha lá. Add, o que é add? Acrescentar. Então, na sua receita vai estar lá, add 1 cup of sugar, acrescente uma xícara de açúcar. Spread, espalhar, né? Você vai espalhar a cobertura. Beat, bater. Layer, a camada. Serve, servir. Cover, cobrir. E olha quantas palavras cognatas a gente tem aqui. Lembra das palavras cognatas? Aquelas que são muito parecidas com a língua portuguesa, ó. Beat é parecido, serve, ó. Olhou, serve, você já sabe que é servir. Cup, uma xícara. Cuidado, aqui é um falso cognato, né? Cup parece, lembra copo, mas é uma xícara. Teaspoon, uma colher de chá. Bowl, uma tigela onde você vai preparar. Room temperature, a temperatura ambiente, e a tablespoon, que é uma colher de sopa. Então, eu tenho duas medidas, geralmente, a teaspoon, a colher de chá, que é aquela menorzinha, e a tablespoon, que é a colher de sopa um pouquinho maior. Então, esse é um vocabulário bem específico de receitas, que você vai ver geralmente em receitas. Ah, mas eu posso ver em outros textos? Claro, com certeza, mas geralmente a gente vai ver no texto de receitas. Então, vamos lá. Recipes. Nessa aula, nós vamos analisar uma receita e escrever o modo de fazer. Após realizar uma atividade para entender o texto de maneira geral, você vai ler a primeira parte do texto, os ingredientes. E em seguida, vamos ver como é que a gente prepara essa receita. Vamos lá? Vamos ver se essa receita é boa. Olha lá. Essa então é uma imagem que foi retirada da internet, um site da internet, mostra qual é o nosso produto final, é isso que a gente vai fazer então, pequenas bolachinhas, provavelmente de chocolate, né? O que será que tem embaixo? O que é aquilo? Será que é uma bolachinha? O que será que é isso? Ele é um vídeo que você vai assistir e vai fazendo junto. Quais são as informações bem importantes que a gente tem aqui? Primeiro, o nome da receita.
No bake chocolate pretzel peanut butter squares. E aqui a gente já tem várias informações do que vai ser essa receita. Então, chocolate. Já tem ali uma palavrinha que a gente conhece. Pretzel, já ouviu falar sobre pretzel? Já conhece essa bolachinha pretzel? Peanut. Opa, tem uma outra coisa que a gente conhece. Butter também a gente já conhece. Essa receita foi feita por quem? Pela Trisha Yearwood. Onde que foi mostrada? No programa dela. E qual episódio? No Kelly Clarkson in the Kitchen. Quantas pessoas já viram essa receita? 169. Aqui eu tenho o tempo que eu vou levar, quantas pessoas vai servir, para quantas pessoas pode ser feito e o nível dela. É uma receita difícil? É uma receita fácil? Se você joga videogame, você conhece esses termos aqui. Easy, hard. Então, essa é uma receita easy, ok? Então, vamos ver a receita. Olha lá. Vimos algumas informações, então presta bastante atenção. Número 1. A que se referem as palavras destacadas no texto? Então, a gente acabou de olhar a receita, vamos ver se você prestou bastante atenção. Eu quero que você me diga. No bake chocolate pretzel peanut butter square. Isso é, letra A, o nome da receita, ou letra B, é o nome da página da internet de onde eu tirei essa receita. Número 2, Trisha Yearwood. É a página da internet ou a letra B é a autora da receita? Número 3, 1 hour 70 minutes. É a letra A, o tempo de preparo ou letra B, o número de porções? Vamos responder? Então responda número 1.1, 1.2 e 1.3. Let's go! Então, olha as informações que você precisava lembrar. No Baked Chocolate Pretzel Peanut Butter Square. Onde será que você viu isso? Trisha Yearwood e 1 hour 7 minutes. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Olha lá, vê se você acha essas informações. Será que tem essas informações que estavam no exercício? Eu já localizei. Será que você conseguiu localizar? Então, vamos conferir a sua resposta. Então, olha lá. No Baked Chocolate Pretzel é o nome da receita, muito bem. Não é a página da internet. A Trisha, quem é? É a autora, a pessoa que passou essa receita. E 1 hora só pode ser o tempo de preparo, né? Não tem como ser número de porções, 1 hora de porções, certo? Conferiu todas as suas respostas, então a 1.1 fica a letra A 1.2 letra B e a 1.3 letra A, certo? Ótimo, very good.
No Bake Chocolate Pretzel Peanut Squares. Então, esse é o nome da receita. Nome comprido, né? Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é uma bolachinha de pretzel com chocolate e amendoim que não é assada. Olha que legal. E quais são os ingredientes que tem nessa receita? Vamos lá, então. 1.2 sticks. O que será que é isso? 12 tablespoons. Olha aqui, esse vocabulário a gente viu. Uma colher de sopa. Butter, margarina ou manteiga. Melted. Uau! 2 cups pretzel rods crushed in cubes. Teacher, não estou entendendo nada. O que será que é para fazer? Pretzel, uma bolachinha que você vai cortar, vai amassar. 1.2 cups confectioner's sugar. Ó, confectioner's sugar, açúcar de confeiteiro. Quanto que vai? Meia xícara. 1 cup plus 1/4 cup smooth peanut butter. Então, eu quero a manteiga de amendoim, que é muito usada nos Estados Unidos, na Inglaterra. A gente não tem muito hábito de comer manteiga de amendoim, mas você vai usar um copo, uma xícara e mais um pouquinho dessa manteiga derretida. 1.2 cups milk chocolate chips. Então, você vai usar também meia xícara aqui de leite com pedaços de chocolate, ok? Então, chocolate derretido ali no leite. Então, esses são os ingredientes da nossa receita para fazer aquela bolachinha que a gente viu lá na imagem da receita. Vamos, então, relacionar as colunas? Todos esses vocabulários, eles estavam lá nos nossos ingredientes. Vamos ver se a gente consegue relacionar as colunas? Então, você vai achar na coluna quais são os significados de, número 1, butter. O que será que é butter? 2, peanut. 3, sugar. 4, confectioner's sugar. E a 5, chocolate chips. Vamos ver o que é isso? Então, relaciona as colunas. Let's go! Vamos conferir as respostas? Eu tenho certeza que você acertou. Então, olha lá. Butter, o que é butter? Manteiga, very good. Peanut, amendoim, ótimo. Sugar, açúcar. Confectioner sugar, açúcar de confeiteiro. Essa tá bem fácil, bem cognata. E chocolate chips são as gotas de chocolate, que eu vou misturar lá no leite para fazer aquela partezinha de chocolate. Então, ficou 4, 3, 1, 5, 2. 4, 3, 1, 5, 2. Tudo corrigido? Conferido? Ótimo. Let's go. Muito bem. Observe the directions and find the mistake. Olha aqui. Então, aqui eu tenho as directions. O que são directions?
como fazer. Mas uma delas aqui está totalmente errada, não tem nada a ver com a nossa receita. Tem ingrediente aí que nem apareceu. Vamos ver se você descobre qual é o erro? Então, olha lá. Então, o que você vai ter que fazer primeiro? Crush the pretzel. Opa! Mix the crushed pretzel with powdered sugar and 1 cup of peanut butter. Próximo. Mix the potatoes with the strawberries. Mix the chocolate chips and remaining 1/4 cup of peanut butter in a microwave-safe bowl. Pour the chocolate layer over the pretzel later. Put in the refrigerator for 1 hour before cutting. Será que você vai encontrar o erro? Algum desses passos aqui não está na nossa receita. Vamos procurar? Let's go! Conseguiu encontrar o erro? Então, assim, a gente não precisa traduzir todas as frases, compreender todas. A gente vai pelas palavrinhas que a gente já viu nos ingredientes. Se tem alguma coisa aqui que a gente não viu ainda, provavelmente está errado. Então, crush the pretzel. A gente falou sobre pretzel, aquela bolachinha que vocês já vão conhecer. Misture com açúcar, manteiga de amendoim. Opa, também ouvi falar sobre isso. Misture as batatas com morango. Opa, tinha batata lá? Tinha morango nessa receita? Misture as gotinhas de chocolate e vai colocar com a manteiga de amendoim e vai colocar no micro-ondas para derreter. Coloque essa camada sobre o biscoitinho amassado. Coloque na geladeira por 1 hora antes de cortar. Qual dessas não tem nada a ver com a nossa receita? Você encontrou? Vamos conferir?
Olha lá, mix the potatoes with the strawberries. Misture batata com morango. Primeiro que não é uma mistura muito legal e não estava na nossa receita. Encontrou? Ótimo. Colocou outra? Dá uma cuidadinha, analisa com cuidado, certo? Very good. Curiosity. Então esse é o nosso pretzel. Você já ouviu falar dele? Já viu em algum lugar? Aqui nós temos no Brasil essas bolachinhas. Então o pretzel é um tipo de pão muito popular entre as populações dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Alemanha. Ele tem uma forminha de nó, ele é seco e estaladiço. Ele habitualmente é assado, podendo ser doce ou salgado. Esse da imagem aqui, ele é salgado, mas tem o docinho, que é com açúcar em cima. Você já encontra por aqui, ele é bem conhecido, certo? Quiz, é o nosso momento do quiz. O que é o quiz? É aquele momento que a gente dá uma revisadinha no que a gente viu hoje. Vamos ver se você está preparado? Let's go! O que significa a frase crush the pretzel? Significa letra A, separe os pretzels, ou letra B, esmague. O que é crush? Número 2, as palavras butter, potato, sugar, elas significam respectivamente. Então, nessa ordem, letra A, amendoim, açúcar e manteiga, ou letra B, manteiga, amendoim e açúcar? Vamos responder? Let's go! E aí, tudo certo? Vamos conferir? Muito fácil. Crush, o que é crush? Esmague, né? Então, pedia para esmagar a bolachinha lá, aquele pretzel. E essas palavras butter, potato e sugar, manteiga, butter, amendoim, potato e sugar, açúcar. Certinho? Então, mais palavrinhas para o seu vocabulário, sempre aumentando, anota as palavrinhas que você não conhece, monta um vocabuláriozinho bem legal, ok? E hoje, então, nessa aula, nós falamos sobre o gênero textual receita, lemos e compreendemos uma receita em inglês, você pode fazer aí na sua casa, você pode substituir alguns ingredientes, não precisa usar a manteiga de amendoim, que para nós ainda não é tão acessível, pode usar só a manteiguinha e monta essa como se fosse uma bolachinha, ok? Temos aqui algumas referências, se você quiser se aprofundar em mais algum assunto, espero que tenham aprendido e tenham gostado. Bye, bye, see you.